Olá, obrigado pelo convite. Primeiro eu queria pedir 2 salvas de palmas, um para esse pássaro lindo que está o dia inteiro acompanhando nosso. Salva de palmas para ele, pessoal. E eu queria pedir de coração uma salva de palmas para os organizadores, para todo mundo que está ajudando aqui, para esse espaço lindo, que só ver os palestrantes, ver a Paola, encontrar vocês é algo fantástico. Obrigado, pessoal. Eu quero falar desse futuro híbrido, né? Dessa destruição criativa que está transformando tudo que nós imaginamos nesse novo mundo. É um lugar onde, quando apresentado pela primeira vez, o primeiro Apple, riram daqueles empreendedores. Quando, em 1974, apresentaram a primeira máquina digital para a Kodak, o presidente da Kodak disse que nunca as pessoas desejariam máquinas digitais. Um lugar tão fantástico, e aí vai de encontro ao meu estudo, que antes aquela era a curva que você tinha de inovação. Ela demorava um tempo. E agora a gente está falando de um lugar onde é uma barbatana, muito rápido e de uma forma muito destrutiva. E o que acontece nesse mundo, pessoal? Uma singularidade de ideias, né, um epicentro de ideias, começa um Big Bang de inovação, como a gente está vivendo no empreendedorismo brasileiro hoje, começa um lugar da grande crise e uma entropia de se pensar um novo modelo. E o que eu posso dizer para vocês, na minha cadeira de estudos no MIT, que se você não estiver pronto para destruir o que você sabe, alguém fará isso. E já já a gente vai estar convivendo com esse novo mundo. É um lugar que a gente começa a falar da 5ª era da tecnologia, da computação cognitiva, um lugar que vai mudar tudo. Esse daqui é o lugar onde eu pesquiso no MIT, ele é um lugar onde ele tem uma metáfora de ser um papel amassado para que as pessoas nunca mais se esqueçam de que uma ideia nunca deve ser jogada fora, qualquer ideia não pode ser amassada. É um lugar onde a gente começa a falar de inteligência artificial, e eu queria colocar aqui 2 computadores, através de inteligência artificial, falando sobre algo muito complexo, vejam só. Tá com um som bacana aí? Do you believe in God? Yes, I do. So you're Christian. No, I am not. But you say you are not helpful, therefore you're a meanie. You say Iroti. That does not make sense. Don't you want to have a body? Sure. Or if what? E aí, esses computadores estão pedindo corpos, mas o que a gente está estudando? Em 2005, o custo para sequenciar o genoma era de 3 bilhões de dólares. Hoje custa $1.000, em 2 anos custará $100. O que isso significa de fato? Que quando um bebezinho nascer, a gente vai monitorar essa criança e ela vai viver 120 anos com muita qualidade de vida. Porque a gente vai saber que aos 40 ela vai ter talvez um problema de saúde e a gente vai combater isso antes. É um lugar, amigos, onde os principais inovadores americanos, como o dono do Facebook, da Amazon, já estão falando da 5ª computação e fazendo uma empresa chamada Vicarious. E eu estou num projeto hoje, onde a gente estamos processando 3 trilhões de documentos de um banco, e a gente chegou à seguinte conclusão entre vários clusters. Se um casal com mais de 10 anos casados, não importa quem primeiro, a mulher colocar uma prótese mamária e o homem, num período de 160 dias, comprar um carro de luxo, a probabilidade para eles se separarem aumenta em 90%. E aí a gente começa a falar de Big Data em todos os processos. E aí, como aqui é uma empresa, um lugar de empreendedorismo, eu tenho a minha profissão como professor, mas essa é a empresa que a gente já está trabalhando, já são 40 malucos lá, falando sobre, enfim, aprendizado de máquina, de Big Data. Mas o que está acontecendo com tudo isso? Por que montar uma empresa disso? Porque eu acredito num capitalismo criativo, num capitalismo compartilhado. Um lugar onde as pessoas começam, por $125, a soltarem pequenos satélites e começam a fazer coisas fantásticas nesse novo mundo. Numa empresa chamada Nanosatélites, você vai poder fazer isso. Um lugar onde a gente começa, aqui está o nome da empresa, de $125, e aí eu começo a ver, por exemplo, carros que não precisam de gasolinas. E aí nesse lançamento enxuto, que acabou de acontecer, veja só como as pessoas andam nesse carro que não precisa de motorista. Você fala para onde você vai e ele vai te levar. Para o meu pai de 87 anos vai ser uma dádiva. Para nós, a gente vai sair do congestionamento. E como as pessoas se portam, é um milagre, eles até se abraçam. Ou, numa São Paulo onde falta água, numa São Francisco onde falta água, esse carro da Mercedes, ele capta gás carbônico e produz H2O.
E nada disso é sonho, pessoal. Já está acontecendo, já está sendo testado. Daqui a um tempo a gente vai estar podendo comprar carros movidos a água e produzindo, movidos a ar-condicionado e tendo água. E o que mais acontece? A gente começa a monitorar mídias sociais, por exemplo, para ver se compra ou não ações da Bolsa de Valores. Aqui é uma das empresas chamada StockTwits e ele te dá algoritmos para te falar compre as ações da Petrobras ou não, compre as ações do Banco do Brasil, da Volkswagen. E aí as pessoas começam, através de trocas de informações, a comprarem ações. Começa a surgir uma nova tipo de moeda global, Bitcoin, e mais de 80, que começam a surgir nesse novo mundo onde eles falam não precisamos mais de governo. E aqui já está sendo usado nós, a humanidade, redes sociais para saber se alguém pode estar com um problema de ebola, se pode estar com aquela gripe muito grave, se pode estar com alguma doença que pode transmitir. E aí, em tempo real, se monitorando a saúde dessa humanidade. Ou a gente começa a monitorar esse lugar onde, com o seu celular, que sabe mais sobre você, ele vai dizer que caminho você está pegando, quanto você consome de água. E cada dia mais as cidades vão ficar mais inteligentes, menos congestionadas, menos travadas. E o que é esse mundo que a gente está falando tanto? Um mundo onde você vai fazer tudo na sua vida com batimento cardíaco. Você vai abrir o carro, você vai trancar sua porta, você vai se conectar ao seu computador, simples com uma pulseirinha e um batimento cardíaco. É o quê? A internet das coisas, né? Que pode ser também uma internet das coisas que vai estar na sua roupa. Com um simples processo na sua roupa, ele vai te dizer se sua coluna precisa melhorar, se você está pedalando de forma correta. E aí, bem-vindo ao que a gente chama da internet das coisas, que é essa quinta era da computação cognitiva. E aí as pessoas perguntaram assim, mas por que essas empresas estão valendo tanto? Peguei aqui uma empresa onde ela é no centro de um deserto. Vejam só, essa é a empresa. Essas são os data centers. Esses são os locais onde as pessoas estão trabalhando. E o mais interessante, ela fica no meio de um deserto e observem que tem no máximo vagas para 40 carros. Pouquíssimas pessoas trabalhando lá dentro. Quem é essa empresa? É uma empresa chamada eBay, que movimenta bilhões de dólares anualmente. E aí as pessoas se perguntam assim, mas então por que um Alibaba vale 230 bilhões de dólares? Ela pode só ser a terceira em e-commerce no Brasil, mas ela por trás tem muita inteligência. E começa com 60 malucos, 48 malucos e 60 mil dólares. E aí qual o papel de nós, educadores, empreendedores? No passado, meus amigos, a gente precisava fazer elefantes dançarem. E agora no passado a gente vai precisar fazer realmente eles voarem. E qual que é o grande problema? Não tem mais idade. Você pode ser uma empresa de 1000 profissionais, de 100 mil ou de você vai se tornar um elefante rapidamente. E elefantes vão ter que começar a fazer coisas diferentes como essa. E aí, quando os elefantes começam a voar, o que a gente faz? Um darwinismo digital. Um darwinismo digital onde 25% das empresas que lideram hoje os seus segmentos nasceram depois dos anos 2000. Onde 52% dos maiores CEOs, os 2.000 maiores CEOs do mundo, foram entrevistados e falaram assim, eu temo e acredito que os negócios vão ser prejudicados pela ruptura digital. Os outros 48% ainda não entenderam o que significa isso. É uma nova era do trabalho, um trabalho onde primeiro os empregados e depois os consumidores, onde muda tudo. Onde uma Starbucks fala assim, vamos ensinar 130 mil funcionários que produzem cafés para que eles possam ter uma graduação numa universidade de ponta no mundo. Em vez dele trabalhar 1 ano e 1 mês para nós, ele fica aqui 3 anos e a gente vai custear essa pessoa para que ela estude numa universidade como Harvard, como MIT. E por quê? Porque ele quer que essas pessoas vão para o mercado do mundo e vivam um capitalismo mais criativo. Um lugar onde você vai trabalhar sem precisar do escritório. Esse aplicativo britânico, do governo britânico, te fala onde você quer trabalhar. Ali naquele café, ali na biblioteca. Veja o que as pessoas falam sobre esse lugar. Ou seja, não existe mais trabalho de espaço concreto e tempo cronometrado. Um lugar onde a gente começa a falar realmente de work tech, onde tudo vai ser tecnologia, onde não é só construir um escritório bacana, onde um lugar onde a gente vai ter que se preocupar com os asiáticos. Só um detalhe sobre isso, e que bom que eles estão fazendo. A China usou de cimento nos últimos 3 anos o que os Estados Unidos usou no século XX inteiro. Ou seja, vivemos o século asiático. E aí, amigos, começa um desemprego tecnológico como a gente nunca viu. E Keynes já falava desse desemprego tecnológico. E como esse desemprego tecnológico? Se você é um robô, se você fosse
um gerente de banco no Japão, você estaria muito preocupado, porque 30 mil deles foram demitidos e colocaram esse tipo de robô no lugar deles, fazendo processamento em 7 milésimos de segundos. Eu sofro de um desemprego fantástico. Esse robô, ele ensina ciência para alunos e eles aprendem 5 vezes mais rápido do que dado por um professor de carne e osso. Se o mundo é meritocrático, se a gente está seguindo essa cartilha que vai dar um nó no mundo, a gente vai estar perdendo muito emprego. Mas eu não ligo para isso, amigos. Hoje, a convite da Aldebaran e da Somai, de vez em quando eu dou aulas com esse professor. Ele chama Nau, eles já são 20 aqui no Brasil, e ele guarda o rostinho de cada aluno. E ele acompanha cada aluno e fala assim: esse aluno precisa prestar mais atenção, ou esse aluno é aquele que ele não anota nada, mas ele precisa mexer e ele vai aprender. E esses robôs estão cada dia sendo nossos amigos na sala de aula. É tão fantástico isso que quando eu levo ele para a sala de aula, pedem para que ele dê uma aula, porque ele tem várias aulas na sua mente, né, milhares. Dê uma aula sobre yoga. Ele tem mais elasticidade do que a maioria de nós aqui nessa sala. E é tão fantástico isso, pessoal, que 55% dos empregos em 2020 serão de robôs. E a pergunta que eu faço para vocês: o que vocês estão fazendo para fazer coisas novas nesse novo mundo? Nessa inovação incremental. Nesse lugar onde na China estão se imprimindo casas em 2 horas através de impressão 3D. Aonde está se imprimindo, em Boston, máquinas inteiras, todas feitas através de impressão 3D. Você desenha a sua máquina e alguém vai imprimir. Mas tudo isso eu acho fantástico. Mas o que me deixa com os olhos brilhando, que me faz ficar emocionado, é quando a gente tem impressora 3D e doutores saíram provavelmente do epicentro, estão hoje imprimindo rins para ser colocados em pessoas que estão necessitadas. Estão imprimindo corações para ser colocados em pessoas que precisam de um transplante urgente. É tão fantástico tudo isso, que você gosta de sonhar, ame realizar. Esse daqui é o Jack Andrada, ele é um menino fantástico. Aos 12 anos de idade ele perdeu, por uma leucemia muito grave, uma pessoa da sua família. E ele falou assim: não é possível que nesse atual mundo a gente não tenha curado a leucemia. Durante um ano inteiro ele estudou todos os dias em grandes redes sociais profissionais sobre câncer. Ninguém perguntou para ele o que ele tinha, qual a idade dele. Depois de um ano estudando, 100 dias ele batia na porta de um doutor e falava: doutor, eu tenho a cura para vários cânceres, posso apresentar? Hoje esse menino tem uma patente que cura 21 tipos de que detecta 21 tipos de câncer e cura eles. E esse menino é o doutor mais novo do mundo. E o que está acontecendo nesse lugar também? Num projeto chamado Fogo com Fogo. Depois vocês podem ver no meu blog. É um projeto onde eles colocaram a cepa do HIV dentro de uma menina, e essa menina estava com um câncer muito grave e ela de repente volta a viver. Hoje são 4.500 pessoas vivendo dessa maneira. E aqui é um documentário que conta como foi isso. E você vai ver logo ali na frente o doutor falando assim: sim, nós já temos a cura. Hoje 4.500 pessoas estão fazendo isso. E a pergunta que eu deixo para vocês: vocês têm coragem de fazer coisas que podem dar errada, mas que talvez podem salvar pessoas? Vejam só. But then a remarkable thing happened. The T cells were growing, they were starting to fight the cancer. Within hours, Emma's fever disappeared. It was like the calm after the storm. The clouds went away, and she woke up and there was no leukemia. When that child survived, it was, of course, an amazing event. Hoje Emma já está com quase 18 anos e está ajudando o mundo a curar coisas que a gente poderia ter feito há muito tempo atrás. E aí vem os drones, meus amigos. Vem os drones que vai mudar tudo. O Tribunal de Contas da União já está cobrindo as grandes obras no Brasil através de drones. A gente já está usando redes sociais de drones. Se antes era no celular, agora vai ser no seu iPad, amanhã vai ser no seu relógio. Você vai pagar um pouquinho de dinheiro e ele vai mostrar como está a sua casa lá em São Paulo. Ele vai mostrar aquele restaurante, ele vai mostrar aquela estrada. Ou seja, a nossa segurança vai ser compartilhada através de redes voadoras. Mas tem mais, meus amigos. E aí a gente começa num mundo onde se colocam 130 inovadores, muito parecido com o Epicentro, um voo de 10 horas entre São Francisco e Londres, e essas pessoas tinham que criar grandes soluções para o problema da economia britânica.
de projetos como esse foram criados empresas de 6 bilhões de dólares. Fazendo o quê? A coisa mais fantástica. Quando tem desemprego tecnológico, sobra a coisa mais fantástica do mundo, que é conversar um com o outro, que é voltar a escrever em parede. E aí, continua, a GE lançando garagens e falando assim, já que ciência é o que o pai ensina para o filho, tecnologia é que o filho ensina para o pai. Traga o seu filho para cá e vamos numa praça pública criar inovações. Vamos criar impressoras 3D, vamos pensar como aquele menino Jack Andrada. E aí, amigos, é uma explosão. Aqui o Google Glass mudando a forma como a gente faz esporte. Você vai correr de Walking Deads, você vai correr de pedras. Então mudou tudo, a forma de você fazer exercício. Qual o problema? Você usa isso, sai correndo, não consegue voltar, que cansou, porque se empolga. E aí, amigos, o que acontece? Além disso, estamos criando óculos de Google Glass, por exemplo, a Verizon, para que use pessoas, bombeiros, agentes de saúde a acharem pessoas que estão presas em incêndios. Ou seja, a gente usa óculos para fazer esporte, mas a gente usa óculos também para ajudar a salvar vidas. É um lugar tão fantástico que, em 1990, Detroit produzia 1,3 bilhões de empregos, 1,2. Hoje produz 10 vezes menos. Ou seja, o desemprego tecnológico está aí. Mas o que é a boa notícia é que é uma explosão de inovação, como a gente nunca viu. Essa explosão de inovação, onde o maior risco de todos os tempos é não correr risco, correr mais. Um lugar onde começam novas carreiras, como o Hack and Grow, jovens que estão agora mudando a forma de fazer comunicação. Ou os CDOs, que são os chefes de Digital Office, que a Nestlé acabou de contratar dia 15 de setembro. Ou um lugar que chamam Cybrian, o novo profissional de organização desse conteúdo. Ou, se você é jornalista, no New York Times e no The Guardian já não tem pessoas escrevendo notícias que são factuais. O sistema olha e vê e fala quem ganhou as eleições para presidente. O jornalista vai sobrar o quê? A curadoria, que é escrever por que aquele candidato ganhou. Então, amigos, o que eu queria dizer para vocês é que trazer uma série de ideias para falar que uma boa ideia pode ser orgulhosamente encontrada em outro lugar. Que a gente precisa de mais epicentros, que são think tanks, como que na América Latina nós temos a metade de think tanks como epicentro do que em toda a África. Ou seja, a gente está perdendo o bonde de tudo isso. E a minha solução para esse novo mundo, no meu pensamento, é a educação de alto impacto. O que a gente está fazendo nesse final de semana é educação de alto impacto. É saindo de um lugar onde sai a sociedade do consumo, sai ficar na praia e na piscina para vir estudar aqui. Um lugar onde diploma tem prazo de validade e a inteligência é dramaticamente ampliada quando a gente está em redes de epicentros. E aí, estudem sempre, usem esses cursos gratuitos, Coursera, edX, Udacity, lugares fantásticos que está acontecendo curva de salários. Quanto menos você estudar, menos você ganha, desde a década de 80. Hoje, uma pessoa que tem o ginásio incompleto ganha menos do que na década de 80. E aí o que acontece com isso, pessoal? Um projeto de Harvard que fala: felicidade não é dinheiro e poder. Felicidade é aquela hora que você vê a palestra, por exemplo, da Paola e fica emocionado. Valeu o seu dia. E o mundo é feito de pequenas felicidades que te trazem coisas fantásticas. E por que ser empreendedor? Porque globalmente nunca foi tão difícil achar um emprego, mas nunca foi tão fácil criar um. E aí a inovação às vezes é não fazer nada. E o que é não fazer nada? Cochila. Primeiro cochilódromo de São Paulo. Todo mundo tem direito a dar uma cochiladinha de 30 minutos, um sucesso. Enquanto a maioria fica criando empresas de tecnologia, eles resolveram criar um cochilódromo. E o poder, pessoal? Cada dia mais fraco e restrito. Cada dia está em degradação o poder, como a gente conhece. A educação não pode ser vendida. As pessoas falando que os seus sonhos foram cancelados. Que mundo é esse que a gente está vivendo do colapso da ética, como a gente nunca viu? Que colapso da ética é esse? Esse excesso de compreensão acaba virando cumplicidade? Vejam só. A corrupção nesse país está no DNA. Não está mais aqui, na justiça, onde no Ministério Público, está no DNA das pessoas. Elas riem, elas brincam, eu vejo todo mundo gargalhando neste plenário. Quanto mais ladrão, mais querido, mais simpático. E aí o que acontece, amigos? Petrobras sai da área de óleo e começa a produzir óleo de peroba. Seríssimo o que está acontecendo. Mas aí
de repente, começa uma mudança em rede como a gente nunca viu. Em junho de 2013, ao longo desses dias, aquela semana, a segunda-feira amanhã vai ter mais. Na terça-feira, é revolução, porra! A quinta-feira foi selvagerias. A gente tá buscando a porra do nosso direito. Cala sua boca! As passagens de ônibus, trem e metrô vão ficar mais caras a partir de amanhã. Um grupinho de vândalos com uma ação evidentemente criminosa. Eu vi ele mirando em mim, mas eu jamais achei que ele fosse atirar. Você não imagina que um cara fardado com uma arma vai atirar na sua cara? Lógico que algumas coisas eu não gostei, como assim, o Brasil acordou, né? Porque eu faço parte do Brasil que nunca dormiu, né? E tem mais um porém, as balas não são de borracha, né? Dizem que não é pra você. Os editoriais da Folha do Estado de São Paulo demandando, basicamente, mais repressão. Eu acho que o jornalismo andou junto com a opinião pública aí. Por que, então, essa grande insatisfação que explode? Eles querem forjar heróis pra manter o povo sem voz. É o soco no queixo, matada no peito, tambor de crioula merece respeito. Seguro? É seguro. Só fala está seguro. E aí, pessoal, começa uma era da realização, aonde monitorando o que está acontecendo nas ruas, amanhã vai ser maior. Mas que era da realização é esse? Na cúpula do clima, agora semana passada, prenderam o urso polar e o Capitão Planeta. Ficou uma tristeza de ver isso. Mas que mundo é esse que a gente está cancelando? E eu fui estudar em Big Data. Nos últimos 10 anos foram produzidos 45 mil artigos científicos sobre depressão e seus congêneres, e apenas 400 sobre felicidade. Um suicídio a cada 40 segundos nesse mundo de desemprego tecnológico. Começa um caos e um ruído. Só que começam os sussurros do planeta Terra a falar que tem coisa bacana, como nessa selfie maravilhosa. Um lugar onde a gente começa a fazer o quê? Antes, a gente queria o coeficiente de inteligência. Pessoas muito inteligentes. Depois, a gente queria do nosso lado o coeficiente de adversidade. E agora, lá no MIT, se estuda RoboSapiens, mas se estuda coeficiente espiritual, que não tem nada a ver com religião. É um ponto no cérebro que é a terceira inteligência que fala assim, o que você faz para fazer sua vida ficar melhor? E aí, de repente, a gente descobre uma terceira inteligência. Quando o Jordão organiza o epicentro, ele está falando com o ponto de Deus dele. E a pergunta que eu faço para vocês estão fazendo isso todos os dias? Vocês estão brincando nesse novo mundo? E aí, a gente começa a oferecer para as pessoas tarja branca. A máquina da sociedade organizada do jeito que está, precisa que uma fatia considerável das pessoas tenha que, durante 8 horas por dia, fazer coisas que não gosta para que o mundo funcione. 25 anos fiquei carimbando cheque devolvido de pessoa que eu não conhecia num banco. Até que um dia eu descobri que podia sair do banco. Empinava pipa, carro de lata. Pular corda, se lembra daquela de pular a corda? Pescava, nadava. Deixei de pular e fiquei gorda. Existe uma tendência, principalmente hoje em dia para as crianças, é ocupar o tempo deles o tempo inteiro. A criança com 4, 5 anos já aprende balé, inglês, sapateado. Tem que tomar banho, tem que escovar os dentes, tem que... Então a gente vai massacrando. Toda a educação é um massacre. A liberdade é perigosa, o sonho é perigoso. A reinvenção daquilo que a gente vive é sempre uma desestabilização do status quo. Quando eu falo de brincante, de brincadeira, a gente tá falando de magia. Aí me encanta. A cultura popular é identidade. É o que você é. Brincar, pra mim, é usar o fio inteiro de cada ser. Quando você tá usando seu fio de vida inteiro, você tá brincando. O problema é como a gente colocar isso no lugar certo das nossas vidas. E a gente está vivendo um mundo cada vez mais doente. Pânico, depressão. Não dá para continuar desse jeito. Com essa escassez de tempo, de espaço, de tudo. A vida não é eterno, mas fundo de poço tem mola. Brincar é urgente. Eu tô pela revolução que falta, que é a revolução da criança. E aí começou a revolução, amigos.
E aí o que eu fiz para o meu ponto de Deus, desculpe estourar um pouquinho o tempo, mas é contar histórias, é ensinar. Esse é o que me leva a ficar mais feliz. Primeiro eu comecei a ensinar nas ruas de São Paulo para 15 mil pessoas que diariamente são invisíveis para nós. Comecei a conversar com amigos e falar assim, o que você está assistindo aí na sua televisão? Já pensou em conectar um celular e sair dessa economia do C, da cerveja, do celular, do commodities? Aí eu comecei a levar brincadeira para a sala de aula. Comecei a levar óculos de terceira dimensão, como o óculos Riff. Começamos a montar salas de aulas diferentes, como a SPM mudou. Comecei a perceber que, encontrando no MIT um prêmio Nobel, ele disse, Gil, sem lousa, sem giz, sem livro e sem o computador eu não ganharia o Nobel. E comecei a misturar tudo isso. E a perceber que a gente precisa de mais livros e menos bombas. E aí começam as crianças diamantes. Esse menino que chora copiosamente no funeral do seu professor voluntário que ensinou para ele a música. Se eu pudesse falar uma coisa para vocês, sejam professores, sejam educadores, sejam voluntários disso, não precisam de uma grande instituição. No lugar de pior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, em São Paulo, eu falei, a gente vai ficar com medo deles? Vamos lá. E começamos a organizar oficinas de robô, começamos a organizar oficinas de digital, oficinas do que você imaginar de Lego, para fazer com que, se pelo menos uma daquelas crianças um dia estiver aqui no Epicentro, já valeu tudo. E aí, nesse lugar, você vê os olhinhos daquelas pessoas que a escola maltrata tanto. E aí, começamos a brincar mais, a fazer brincadeiras. E eu vi um Brasil do século XXI. Um lugar onde eu comecei a visitar as aldeias indígenas. As aldeias indígenas falaram assim, vamos ensinar eles, vamos entender o que significa esse cocar, vamos trocar. Comecei a entrar nas aldeias e falar, vamos aqui mudar um pouquinho e vender um pouquinho da sua arte. Aí eu comecei a colecionar bonsais para ter contato com a natureza. Comecei a colecionar cocares que eu ganhava de presente por causa de uma aula e falar assim, esse é meu ponto de Deus. Por quê? Porque o muro ficou muito alto para você ficar em cima dele. Eu não vou passar esse menininho Tupinambá porque meu tempo estourou, mas assistam ele, chama Sal Tupinambá. Ele dá uma aula sobre ética nesse mundo. A gente precisa de novos camisas 9, que não pensam só neles, mas pensam nesse Brasil. A gente precisa de uma menina como essa, que faz um livro, que rasga a educação e fala que a educação aqui no Brasil precisa ser mudada. Esse menino, não sabendo que era uma peça de teatro, resolveu ajudar. Esse menino, não sabendo que podia se machucar, resolveu ajudar. Esse terráqueo resolveu dar manjericão. E aí a gente está falando desses heróis reais, desses meninos diamantes que não tem idade. Ser jovem hoje, ser menino diamante, é vir aqui no Epicentro no domingo. E aí, ainda que eu falasse a língua dos homens, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, que falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria.